Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Discussão e votação da ata da reunião ordinária anterior, que já foi devidamente encaminhada a todos os gabinetes. Consulto se há algum deputado que queira retificar. Não havendo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovada. Expediente. Sinopse de correspondência e outros documentos recebidos. O diretor de Comunicação Social e Publicações da ABEM convida para a abertura da 84ª SBEM a ser presidida pela professora doutora Jussara Martini, presidente da ABEM Santa Catarina. A temática é a valorização do trabalho em enfermagem com desenvolvimento sustentável e bem viver. Na sequência da solenidade de abertura, será realizada a conferência A Prática de Enfermagem para o Bem Viver, a ser proferida pela professora doutora Soraya Schlerer, da Universidade Federal de Santa Catarina. A solenidade será dia 12 de maio de 2023, no auditório Antonieta de Barros. Fica, portanto, todos os senhores convidados. Ordem do dia. Discussão e votação de requerimentos. Requerimento de autoria deste deputado que requer seja autorizado o uso do auditório Antonieta de Barros e uma sala de apoio para a elaboração da oficina prática da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina por meio da Diretoria de Atenção Primária, na data de 28 de junho, quarta-feira, das 7 às 19, quando pretende-se promover o evento para profissionais de saúde da triagem neonatal em Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o requerimento. Também de minha autoria, requerimento que solicita que durante o mês de maio seja iluminada a fachada e as dependências internas desta Assembleia Legislativa com a cor roxa. Solicitação feita pela Associação Catarinense de Portadores de Fibromialgia e Amigos. Cumpre lembrar que o requerimento número tal, de igual teor, já foi aprovado por essa comissão em referência à conscientização das doenças intestinais inflamatórias, doenças de Crohn e retocolite ulcerativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o requerimento. Ainda de minha autoria, requer aprovação da solicitação de participação em reunião ordinária da Comissão de Saúde da Associação Catarinense de Portadores de Fibromialgia e Amigos e demais interessados no dia 10 de maio do corrente ano para debater e encaminhar as questões relacionadas sobre o tema fibromialgia, no que tange ao reconhecimento da fibromialgia como uma doença crônica, bem como discutir sobre as diretrizes de uma política estadual de proteção e fomento dos direitos da pessoa com fibromialgia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação está aprovado. Ainda há um requerimento, senhores deputados, extra pauta, recebi agora há pouco e ontem à noite também telefonema da deputada Luciane Carminati, que apresentou um requerimento, um pedido de audiência pública. Consulto se podemos incluir extra pauta, é apenas um requerimento, ok? Não havendo manifestações, vou apresentar então o requerimento e incluí-lo na pauta. Requer que, após ouvido, antes a justificativa, tendo sido publicadas notícias que o Hospital Augusta Miller Bonner, Hospital da Criança, pode vir a fechar as portas devido, esse hospital de Chapecó, devido às grandes dificuldades financeiras e, consequentemente, operacionais, porque passa. Esse hospital, devido ao público atendido, tem características de hospital regional, urge a adoção de medidas administrativas para viabilizar a manutenção desse importante hospital em funcionamento. Requer, após ouvido o colegiado da Comissão de Saúde, seja encaminhada a realização de uma audiência pública para promover o debate sobre a situação institucional e financeira do Hospital Augusta Miller Bonner, Hospital da Criança. Referida audiência, se aprovada, será realizada em Chapecó em data e horário a serem definidos. Coloco em discussão o requerimento.
Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Passamos agora à discussão e votação de pareceres. Passo a palavra ao deputado Lucas Neves, relator do PL 002/2020, da autoria do deputado Vicente Caro Preso. Com a palavra, o deputado Lucas Neves. Senhor presidente, senhores deputados, passo então a fazer o relato do projeto 002/2020, que estabelece nos editais de concessão ou permissão de prestação de serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação de rodovias estaduais, constará isenção de pagamento de pedágio às pessoas com doenças graves e degenerativas, transtornos do espectro autista ou com deficiência quando em tratamento fora do seu domicílio. Vou passar direto ao voto, senhor presidente. Com enfoque nos dispositivos do regimento interno desta Casa, os artigos 79 e 144, constato que a norma projetada atende ao interesse público porquanto tem o propósito de beneficiar as pessoas com doenças graves e degenerativas e aquelas com o transtorno do espectro autista ou com deficiência, conforme o seu artigo 1º. Ante o exposto, com apoio nos artigos 144, 146 e 149, parágrafo único, todos do regimento interno deste poder, voto no âmbito desta comissão de saúde, pela aprovação do projeto de lei 002/2020, senhor presidente. Está em discussão o parecer ao PL 002/2020, relatório do deputado Lucas Neves, autoria do deputado Vicente Caro Preso. Eu quero, antes de passar a palavra, doutor Vicente, nós vamos ter em seguida, após o término dessa reunião, uma audiência pública. Já temos algumas lideranças chegando aqui para a audiência pública, sejam bem-vindos, né, sobre a saúde e segurança do trabalho, e posteriormente nós identificaremos, e apenas então para dizer que nesse momento nós estamos na parte da reunião ordinária da Comissão de Saúde para posteriormente fazermos a audiência pública. Deputado Vicente Caro Preso, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, deputado Maurício Peixer, deputado Lucas Neves, eu não sei se tem mais algum deputado online, o Zé Milton, bom dia, e eu agradeço o laudo, desculpa, esse é termo de médico, laudo não, né? O relatório de sua parte, acolhendo que solicita e sugere o projeto de lei, que faz, na realidade, justiça às pessoas, muitas vezes com uma doença gravíssima, que faz o transporte muito frequente, por exemplo, uma sessão de fisioterapia, uma consulta recorrente, né, onera famílias, principalmente famílias de baixa renda, com o pagamento de pedágio. Eu acho que faz parte, né, de quem explora comercialmente as nossas rodovias, e muitas delas geralmente o fazem bem. É uma diferença muito grande entre a rodovia pedagiada e a rodovia mantida pelo poder, somente pelo o poder público, né, que haja uma cota para as pessoas que realmente necessitem. Portanto, eu agradeço mais uma vez o teor do relatório do deputado Lucas Neves, e é um projeto singelo, mas direto, objetivo, para que se faça justiça. Continua em discussão, com a palavra o deputado Maurício Peixe, registrando que também o deputado Sérgio Guimarães acessou online a nossa reunião. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia aos deputados Vicente Caro Preso, também Lucas Neves, deputado Milton Schaefer e o Sérgio Guimarães, que estão nos acompanhando online. Até para conhecimento, deputado presidente, Neudi Sareta, claro que esta é uma concessão federal, né, e que, neste caso, está numa lei que já prevista a isenção. Como é que se vai comprovar quando o tratamento é fora do município? Quem daria essa autorização? Porque nós estamos tratando, principalmente ontem, eu estive com a Associação Catarinense das Pessoas Portadoras de Fibromialgia, que ela não transparece, ou fisicamente não parece que ela tem a doença, mas é uma doença, conforme
o grau ela é muito grave, também não transparece, ela faz tratamentos também. Então, se a gente incluir, por exemplo, aqui deficiência, essa entraria com certeza. Mas como é que comprova, onde procura? Já deve ter passado, já passou na Comissão de Legislação, que viu a legalidade, aqui é mérito, e mérito a gente nem contesta, tem muito, né? Mas como é que a pessoa, onde que ela vai procurar, dizendo que eu estou fazendo tratamento fora do município, né? Como é que se comprova isso? Só para grau de conhecimento mesmo. Deputado Vicente Caro Preso. Basicamente com documentos e com laudos do próprio Sistema Único de Saúde, do médico que o atende, que tem que atestar a deficiência, a dificuldade, né? É muito conhecido os papéis de transporte das pessoas de tratamento fora do domicílio dentro do sistema SUS. Então, mais um laudo médico, né? São 2 documentos. Um é direto, o segundo a pessoa solicita ao seu médico que atende para que ele ateste. Não, acho que não, são 2 coisas objetivas, né? Que tem um prazo, desculpa interromper, mas tem um prazo, geralmente, né? Porque o tratamento não é contínuo, não é sempre, né? Sim, enquanto a pessoa estiver, por exemplo, uma pessoa que arrebenta a perna, por exemplo, num acidente tão comum, que é uma coisa que talvez seja abordado hoje aí sobre acidente de trabalho, talvez um dos acidentes que é o acidente de percurso, de pessoas que entregam, assim que fazem o transporte com moto, ou que se deslocam para o seu trabalho, do trabalho para a sua residência. Se tiver realmente um caso grave que for necessário da cidade dele fazer o tratamento fora do domicílio, ele vai ter o laudo médico. Agora, quando ele estiver curado, logicamente que não, né? Uma hora termina, às vezes nunca termina, né? Dependendo do grau de lesão que a pessoa tenha. Então, a gente sabe que muitas vezes vão ter situações que vão gerar um impasse. Eu concordo com o que o deputado Maurício está sugerindo, né? Agora, na própria regulamentação da lei, que será feita, no caso, pelo governo, poderá constar, ou deverá constar, quais são todas as normas que não precisam fazer parte do projeto de lei, né? Mas que se tem que, é lógico, amarrar para não, senão todo mundo vai querer, né? Está com unha encravada, vai querer isenção. Então, desde que bem documentado, acho que não tem problema nenhum, né? A lei é para fazer justiça e não injustiça. Ok, obrigado. Com a palavra ainda o relator Lucas Neves. Senhor presidente, na discussão do mérito desta comissão, que é a Comissão de Saúde, eu quero aqui louvar ao nosso deputado Vicente Caro Preso pela proposição, né? Eu fiz aqui o relato bastante técnico, mas agora eu quero falar da proposição em si, levando em conta que o projeto ser aprovado, ele vai estabelecer esse critério, essa concessão de benefício em futuras concessões que sejam feitas pelo governo do Estado, de um pedagiamento de uma rodovia estadual. Portanto, até porque a gente não teria efeito de conseguir fazer isso com as rodovias federais, né? E nós não temos uma rodovia estadual pedagiada em Santa Catarina. Isso caso venha a ocorrer, essa lei aqui já estaria amparando essas pessoas, que são pessoas que às vezes estão fazendo um tratamento contra o câncer, por exemplo, de uma cidade menor e precisa ir lá no CEPOM da cidade maior, e essa pessoa precisa fazer esse deslocamento. Enquanto ela estiver em tratamento, ela vai ter esse benefício. E, por óbvio, após a aprovação, na regulamentação, né, após a sanção do governo, caso a gente isso aprove, né, na regulamentação estarão estabelecidos, inclusive, a forma, né, de oferecer esse benefício. Mas eu quero aqui, de maneira muito especial, cumprimentar o deputado Vicente Caro Preso pela proposição, pela sensibilidade, especialmente porque aqui nós estamos, inclusive, contemplando
as pessoas do transtorno do espectro do autismo, né, que é tão importante também e que muitas vezes precisam se deslocar de uma cidade para outra para buscar também fazer o tratamento nas AMAs, enfim, né, nas entidades que oferecem os serviços para o tratamento da questão do autismo, e essa lei ela vem justamente para amparar essas pessoas que, às vezes, já despendem de muitos recursos, que às vezes são escassos para as famílias, e tendo este benefício, com certeza, vai aliviar bastante o fardo para as famílias. Obrigado. Deputado Maurício ainda. Só para complementar, obrigado, deputado Lucas, agora eu entendi bem que é para futuras concessões estadual, porque eu tentei na concessão federal uma isenção já e não havia conseguido, porque já existe um contrato de concessão já em vigor e tudo que entrar de gratuidade ela tem que dar impacto no pedágio. Por isso que eu tentei. Também um grupo de professores de Joinville que vão dar aula em Barra Velha, por exemplo, passo lá no pedágio, gostariam de ter a gratuidade e não foi conseguido em virtude disso. Como também estudantes que estão fora, que vão estudar nas cidades maiores, também para passarem por pedágio, também não conseguem. Agora, para futuras concessões, já incluída, então, como lei, ela pode ser incluída daí no valor do pedágio. Obrigado, era só isso que eu queria entender. Obrigado, deputado Maurício. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação, então, o projeto de lei PL 002/2020, de autoria do deputado Vicente Caro Preso. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Presidente, eu teria mais um assunto rapidamente, se me permite. Pois eu sei não. que tem audiência pública, mas é 9h30. Pode, não temos tempo, pode. Presidente, como é a Comissão de Saúde, eu ainda não desenvolvi o trabalho para ver de que maneira a gente poderia fazer, mas o que está impactando muito a saúde no estado, eu sei, na região de Joinville, que a gente convive mais, é o Aedes aegypti ou a dengue, né? O mosquito Aedes aegypti que provém a dengue. Ontem, por exemplo, faleceu uma menina de 10 anos de idade na região de Joinville, mas a mãe é de Barra Velha, o trabalho de Barra Velha, uma médica, inclusive. E isso impactou muito as pessoas e que mandam recado para a gente, mandam mensagem, ligo, pedindo que nós possamos tomar um posicionamento, uma ação mais forte com relação ao combate à dengue. Por coincidência, ontem eu estava com a secretária Carmen Zanotto e ela expondo todo esse assunto, o problema, que não vem de agora, o problema vem lá de trás, que não foi cuidado. Não se tomou providências em horas certas. E também outros problemas que provêm através do mosquito da dengue, como, por exemplo, de cachorro, né, quando o mosquito ele morde o cachorro, se o cachorro tiver com uma doença, transmite também ao ser humano. Então, esses cuidados nós temos que ter. Agora, o que fazer? Essa é a grande pergunta que todos estão fazendo. Eu sei que o ideal seria a vacina. A vacina está em desenvolvimento. Ela ainda não foi aprovada na saúde federal, né? Precisa ter a Anvisa, a vacina já está pronta, já está em teste, já está, inclusive, aprovada, mas não para distribuição do serviço público. E é isso que eu acho que nós temos que acelerar, fazer. Então, ainda não achei o caminho que nós devemos fazer, mas a Comissão de Saúde deveria tratar disso de uma maneira que pudesse, eu acho que a saída mais rápida hoje é a vacina, mas o combate, como a gente pode fazer, de que maneira pode? O Estado disponibilizou 10 milhões de reais para ajudar o combate, né, principalmente a prevenção. Eu sei que em Joinville nós temos lá um centro de atendimento a pessoas que estão com a dengue. E ela destinou também já uma equipe toda para essa unidade, para não fechar final de semana que estava fechando. Então, o Estado está tomando providência, mas o que nós podemos fazer? Obrigado. Obrigado, deputado Maurício. Ontem, a presença da secretária de Saúde, nós também conversamos, e ela, inclusive, mencionou a questão da dengue, inclusive da possibilidade de vir a secretária nacional de vigilância epidemiológica aqui para um evento na Assembleia. Nós aguardamos também algum posicionamento da secretária no sentido de nós viabilizarmos isso, mas ela propunha talvez que fosse na própria o plenário da Assembleia, mas a Comissão de Saúde também está à disposição, se for o caso, inclusive para promovermos um evento específico sobre isso. Já fizemos em anos anteriores. É uma questão realmente bastante preocupante, esta questão da dengue, que está
atingindo de forma bastante acentuada Santa Catarina. Ainda sobre isso, deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, deputado Maurício Peixer, no primeiro ano que eu estive aqui, sempre participei da Comissão de Saúde, foi em 2015, eu acho que a presidente era Ana Paula Lima. Nós solicitamos uma audiência pública já de cara, assim, sobre o Estado, o que fez com que aquela vergonha de 2013 e 2014 se abatesse sobre o Estado, né? Porque, assim como médico, alguns anos atrás, a gente era coisa de livro, um caso de dengue. Era um treco que a gente ouvia falar, isso aí é coisa de África, não sei de onde, né? E chegou a Santa Catarina. Chegou com focos em Pinhalzinho, que foi o pior de todo, né? O foco e arredores, mas principalmente em Pinhalzinho, e no litoral, principalmente Itajaí e Balneário Camboriú. Balneário Camboriú e um pouco Itapema. E essa audiência pública ficou claro, né? O Estado, o que o Estado faz? O Estado fornece alguns meios para amenizar a situação e, acima de tudo, ele treina, ele faz treinamento contínuo para o pessoal que vai para a rua, porque o Estado não tem tanta gente lá para ir e acabar com os penicos para cima, né, os focos onde que se prolifera o Aedes aegypti. Então, isso é um cuidado da cidade. É uma questão de mobilização da sociedade, porque o que ficou claro naquela audiência pública? Que, assim, por exemplo, tinha 2 cachorros querendo pegar o técnico de saúde. Ou então, tinha um cadeado, o cara não podia entrar. A dona de casa só tinha uma senhora de idade e não deixava entrar. Enfim, o que aconteceu? Inúmeras casas não foram vistas pela saúde pública. E, com isso, sobrou residência, sobrou vastas regiões que não se passou de novo e ficou por isso mesmo. Então, é uma coisa muito difícil, que é de conscientização da população. A população tem que ajudar. E o prefeito, principalmente ele, tem que mobilizar todos os setores da sociedade para ajudar. Senão não vai acabar nunca. Não adianta, né? Então, o que aconteceu em Itapema também? Itapema é uma das cidades que mais arrecada IPTU. O que significa isso? Vai entrar na casa do veranista, está sempre fechada. Em Pinhalzinho tem 3 faculdades. A gente pensa, não, Pinhalzinho lá no meio do mato, não é não. Lá tem um alto nível cultural, né? Eles desenvolveram uma abordagem através de drones, mapearam e conseguiram ver inúmeros focos em cima, as caixas d'água. Onde que você não vê, eu não consigo enxergar, né? Um monte de criadores realmente de calha, caixa d'água e coisa que não é pneu que se mexe ali e tal, tira, né? Então, é uma conscientização geral que tem que fazer, mobilizar. Quando eu fui secretário, eu estive em todas as cidades onde era uma linguagem simples, onde era bucha, onde o problema estava surgindo de uma maneira mais intensa, inclusive com o senhor Udo Deller. Estive lá, chamei a atenção. Seu Udo, mobiliza a tua turma, bota o pessoal para ajudar, porque, senão, com o alto índice pluviométrico internacionalmente conhecido de Joinville e Jaraguá, e essa é uma das outras razões, que não para de chover, né, a coisa vai sair fora de controle, e dito e feito. Então, é um negócio meio... Se a gente quiser um culpado, vai ser difícil. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Lembrando também que houve uma redução drástica dos agentes de endemia nos últimos anos. E isso tudo, as consequências estão vindo aí. Acho que precisa haver uma repactuação aí, tanto da questão do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde,
para de fato a gente combater. E eu queria colocar a Comissão de Saúde à disposição para a gente continuar esse debate, e, se for o caso, inclusive, no momento específico, e também da Secretaria de Estado da Saúde, para que venha essa comissão também nos trazer o andamento das ações. Eu agradeço a participação de todos os senhores deputados na nossa reunião ordinária. Em seguida, nós vamos ter uma audiência pública aqui, que vamos tratar sobre a questão do Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho e a memória às vítimas dos trabalhadores que perderam a vida ou sofreram sequelas em decorrência de acidentes de trabalho. Estão todos convidados e muito obrigado pela participação na reunião ordinária da Comissão de Saúde. Está encerrada a presente reunião. O que te motiva? O que me motiva